Quem tem razão? Deputado Mauro Benevides, eu começo com o senhor. Seja bem-vindo uma vez mais. A gente viu aí, a Yasmin trouxe esse detalhe, que há divergência dentro do governo. Esse assunto da reforma tributária nunca andou muito porque há muitos interesses. E, claro, alguém vai perder diante do que nós temos hoje para o que pode vir a ser o novo arcabouço tributário brasileiro. Eu me lembro que no primeiro ano do governo Bolsonaro, em que se votou a reforma da Previdência, ali tinha uma opinião pública muito mais participante, porque mexia em aposentadorias. Mas o governo conseguiu convencer e aquilo foi aprovado em 10 meses. Ou seja, trouxe a opinião pública a favor. Além, obviamente, do Congresso, tanto que a reforma foi aprovada. O que o senhor acha que está faltando para comunicar melhor essa reforma tributária por parte do governo e, obviamente, convencer o parlamento? Bem-vindo. Bom, primeiro agradecer a você, Piotr, e a todos que nos participam aqui desse debate, a cumprimentar meu companheiro e amigo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que temos tido aqui uma convivência extremamente produtiva para o nosso país. Eu já vou começar aqui discordando. Primeiro, não há divergência nenhuma. Aqui nós temos três pontos importantes: o imposto sobre consumo, o imposto sobre renda e o imposto sobre patrimônio. Então, nesse primeiro momento, o que deve ser acordado, até pela experiência que já tivemos em 2019, na comissão especial, que já se iniciou naquela época uma tentativa de votar a reforma tributária, diferentemente de 2019, o governo federal não vai enviar nenhuma proposta dele. Já começa diferente aí, ou seja, nós já temos a PEC 45, já temos a PEC 119, tem a PEC 07, que o Luiz Felipe vai falar já, e outra PEC 46, mas nós já vamos partir de uma experiência, de um tirocínio que nós já temos aqui dentro da casa. Segundo ponto, toda sexta-feira, é importante que o brasileiro tenha conhecimento disso, toda sexta-feira nós vamos iniciar os debates a partir de amanhã, às 14h30, aqui no plenário 2 da Câmara dos Deputados, a receber setores, segmentos de todo o país, os segmentos produtivos, dos segmentos representativos, e aí todo o dissenso, durante toda a semana, que nós encontrarmos dentro do grupo dos 12, nós vamos levar ao ministro Haddad, toda sexta-feira pela manhã, para que nós levemos o nosso ponto de encontro, de coesão. E, obviamente, o governo vai poder fazer também o juízo de valor, que esse é outro ponto, que lá em 2019, o ministro da Fazenda não queria essa reforma, ele queria a CPMF. Agora não, há toda uma convergência de interesses para que isso possa efetivamente acontecer. E, por último, é bem verdade que é complexo, Piotr, porque todo mundo é a favor da reforma tributária. Sim. Mas todo mundo é a favor da reforma tributária dos outros. Quando chega no segmento dele, ninguém quer que faça nada, porque realmente pode acontecer. Enquanto você pode ter uma redução de carga na indústria, você pode ter um aumento de carga no serviço, por exemplo. Então, essas coisas nós vamos ter que fazer essa mediação, levar esses dissensos para o governo e o Congresso Nacional fazer esse balizamento, porque nós temos vários companheiros que entendem a importância dessa matéria. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, como é que o senhor vê o avanço da reforma tributária no Congresso? Eu fiz menção, viu, deputado Mauro Benevides, em relação ao governo, porque nenhuma reforma anda se o governo não se mexer com a sua própria base. E, obviamente, sugestões saem do governo. O próprio ministro da Fazenda já fez menção disso. Foi nesse sentido que eu quis dizer da proposta do governo, ou seja, no que o governo vai querer interferir naquela ideia. O governo, obviamente, tem todo o interesse na reforma e numa reforma que ele enxergue como boa. Mas aí tem o Congresso. Deputado, por gentileza, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, na sua opinião, como é que vai avançar essa reforma tributária? O senhor vê com otimismo a possibilidade disso avançar? Bem, o tema de reforma tributária, ele sempre avança, porque ninguém gosta do modelo atual. O que existe é uma multiplicidade de propostas. E dentro dessas propostas, uma visão diferenciada de como de quem você de fato está atendendo. É isso que é o grande problema aqui, porque as propostas que o governo defende, essa PEC 45, a PEC 110, são propostas que favorecem o governo. São propostas em que ele aumenta o seu controle arrecadatório, vai ter mais concentração arrecadatória,
as alíquotas são maiores, então o potencial de arrecadação nominal cresce. Agora, quem é que sai perdendo com relação a essa premissa? Sai perdendo os estados e municípios, sai perdendo diversos setores da economia que precisam se adequar ao modelo que o governo quer implementar. Então, fica aqui esse que está o dissenso. Agora, existem outras propostas, como muito bem colocou aqui meu colega Mauro Benevides, existem outras propostas que não estão no grupo de trabalho no momento, que é a PEC 7, que é de minha autoria, mas tem também a PEC 26, que, de certa maneira, abordam o mesmo problema tributário do Brasil, só que de uma maneira diferenciada, atendendo ao consumidor, atendendo às entidades federativas, e, ao mesmo tempo, chegando à mesma conclusão de acabar com a cascata de impostos, acabar com essa ineficiência tributária que existe no Brasil, só que de uma maneira diferenciada. A gente não chegou lá no debate. Essas propostas que estão sendo ventiladas agora no grupo de trabalho já estão conosco, já fazem parte do ideário da mídia, todos aqueles que debatem o sistema tributário há muito tempo. Ao passo que a minha proposta, PEC 7, a PEC 46, não são novidades. Então, se a gente tiver uma chance de fazer um debate amplo e honesto com relação a esse tema, certamente vamos fazer uma boa escolha e o Congresso é soberano nesse quesito. Tá, mas, deputado, a sua proposta mexe o que nos textos que já estão? Quais são os diferenciais? Só para a gente colocar isso aqui em debate também. A proposta é completamente diferente da premissa que está colocada pelo Bernard Rappi, que é o autor da PEC 45, e também do Rauli, que é o autor da PEC 110. A visão é o seguinte, que as entidades federativas têm que ter mais autonomia, têm que ter mais liberdade tributária. Sim. Se você não dá mais autonomia e liberdade tributária às entidades federativas, você nunca vai conseguir atingir um equilíbrio fiscal das entidades federativas, você vai ter sempre depender dos repasses que acontecem sistematicamente do centro, da União, para os estados e municípios, isso gera toda sorte de distorção, e também você não atende às empresas e aos consumidores de cada um dos estados e das entidades federativas. Então você descentraliza o modelo tributário. Isso favorece, você cria mais oportunidades para os empresários, mais pontos de consumo diferenciados para o consumidor, cria uma diversidade maior do sistema tributário. Já existe muita diversidade, não é por aí. A gente vai simplificar muito do problema que existe hoje. Só que ainda manter a autonomia e o sistema federativo. No modelo que está sendo proposto, ele tem impactos políticos também. Se você fazer uma concentração tributária, como está sendo proposto, o que acontece? Você começa a questionar para que serve um governo de Estado, para que serve o prefeito eleito e as assembleias locais. Você começa a colocar em xeque tudo isso, porque o poder arrecadatório vai ser todo da União. A União vai passar de 2,2 trilhões de arrecadação, vai para 4 trilhões de arrecadação e vai ficar repassando para essas entidades federativas. Imagina o poder de barganha político que o presidente eleito vai ter com esse modelo tributário da PEC 45 ou da 110. Muito perigoso isso do ponto de vista político e também do ponto de vista social. Por quê? Você mitigando as oportunidades locais e a diversidade das indústrias, dos consumidores locais, você gera todo tipo de pressão migratória ou de dependência, em que o centro vai ter que também fazer planos sociais para manter fixar a pessoa ali naquele estado que não tem viabilidade tributária nenhuma. É isso. Deputado, obrigado por explicar. Eu vou voltar ao deputado Mauro Benevides. Deputado, a gente viu a explanação do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu só vou acrescentar 3 pontos aqui de onde o senhor acha que está o principal problema. Quando se fala em reforma tributária, a primeira ideia que veio lá atrás era a simplificação, para ir contra o manicômio tributário que falava o ministro Paulo Guedes e hoje diz também o vice-presidente Geraldo Alckmin. Acho que é difícil imaginar que alguém seja contra simplificar o processo tributário brasileiro. Aí começa a haver 2 problemas. A divisão das receitas, onde eu vou incluir também a questão da federação, se ela vai ficar com mais receita para depois dividir, porque esse é um problema, das receitas de impostos, claro. E uma redução de impostos, que é um desejo da sociedade, ou seja, para você aumentar a capacidade produtiva da sociedade, da indústria brasileira, e com isso você ganhar na escala e não na exceção como temos hoje. Onde é que o senhor vê mais dificuldade para avançar a reforma do sistema tributário brasileiro? Bom, então vamos lá. Simplificação é unânime isso, ou seja, é uma indústria, portanto eu queria, quem sabe, discordar aqui do meu colega Luiz Felipe, não há de retirada de autonomia aqui de Estado, não. Não pode
é uma indústria que vai atuar em 12 estados brasileiros, ela vai ter que ter 12 legislações. Cada estado, cada governador quer ter a sua legislação. Isso encarece a produção brasileira. Tem que ter mais contadores, tem que ter mais advogados. Portanto, isso tem que acabar no Brasil. Até porque a legislação brasileira ela é oriunda da Constituição, várias regras, das leis complementares, das leis ordinárias, dos decretos governamentais, das portarias, das instruções normativas. Olha, para quem foi secretário de Estado da Fazenda como eu, 12 anos, eu sei exatamente a dificuldade que isso representa. Portanto, esse é um ponto que gostaria de fazer essa ponderação para que todos aqueles que nos dão o privilégio nesse momento compreender. É não só necessário, ela é indispensável e eu não interpreto isso como você derrogar qualquer prerrogativa de Estado. Segundo, ele não, e esse é um ponto técnico que precisa ser compreendido por todo mundo. O que uma dessas emendas vai propor é uma alíquota de referência. Isso não significa que nem o Estado e nem o município perca a sua autonomia para fixar a alíquota, não. Esse é um erro que eu tenho ouvido de alguns técnicos por aí afora. Para quem está analisando essa proposta, como eu tenho feito isso já há algum tempo, o Estado vai continuar com a sua prerrogativa de você ou aumentar ou abaixar a alíquota de referência. Ele continua com essa autonomia de definir a sua carga tributária. O que não pode, repito, ele está inventando regra diferente de tudo aquilo que é feito no Brasil como um todo. Terceiro ponto, unificação de receita. Não existe isso. A divisão ela é muito maior para os estados, menor para a União e um pouco menor para os municípios, que vai ter um delta de crescimento. Porque, nesse momento, os municípios estão muito apreensivos, porque interpretam que poderão ter uma diminuição de receita em função da junção com o ICMS. Porque a tese agora, Piotr, é você ter um IVA dual. O que é um IVA dual? Você junta o IPI e o PIS/COFINS para o governo federal e você junta o ICMS e o ISS no IVA estadual. Por isso que ele é dual, 2 IVAs. Entretanto, ambas as legislações serão únicas e iguais, porque senão a simplificação iria para o fundo do poço. Portanto, essa é outra interpretação que eu preciso fazer essa correção. E outra coisa, essa divisão é imediata. E isso não é nada novo, porque no Super Simples hoje, nós já temos, você faz o pagamento, e o sistema bancário, nós temos o comitê gestor, que o SERPRO, inclusive, gerencia tecnologicamente, ele faz a distribuição já para estados e municípios. Portanto, não há isso, a tecnologia resolve com a maior tranquilidade que for. E, por último, esse ponto, terceiro ponto que você levantou, é o mais complicado. Redução de carga tributária. Aí, hoje, eu posso lhes assegurar que, nesse momento, a alíquota de referência que está sendo examinada para poder ser fixada inicialmente, é uma alíquota de referência que tenta manter a atual estrutura de carga tributária. Isso não quer dizer que algum possa diminuir e o outro possa aumentar para compensar essa diminuição, mas redução da carga como um todo, sendo bem objetivo na sua pergunta, que é o meu estilo, eu não vejo como, e o governo também federal, preocupado também com a sua arrecadação, ele também está monitorando isso muito fortemente. E essa pergunta que você faz agora, ela é presente em todos os debates que eu tenho viajado pelo Brasil afora, ela é uma das que já aparece de imediato. Então, esses 3 pontos que eu queria clarear e deixar claro que o Estado não vai perder a sua autonomia. Deputado Luiz Felipe, eu volto ao senhor aí diante da divergência e complemento com essa questão. Onde é que está o problema? Simplificação, acho que não. Já podemos partir para os 2 próximos itens. Na divisão de receita, e aí entra na questão federativa que o senhor diz, ou seja, da autonomia dos estados, de dar muito poder ao ente federativo, à União, e o deputado Mauro Benevides já faz um outro ponto de vista sobre esse assunto, ou na possibilidade de redução de carga tributária? Bem, vou começar pela redução da carga tributária. Concordo aqui com o meu colega Mauro Benevides. Infelizmente, nós não estamos falando de uma reforma administrativa ou de corte de gastos. O atual governo
ele até pensa da maneira oposta. Ele quer gastar de uma maneira perdulária, sem equilíbrio fiscal. Então, deixar bem claro que como fazer uma reforma tributária, seja qual for o modelo, vai gerar em altas alíquotas. Então, aqui não cabe aqui o viés do atual modelo tingir o debate acadêmico da questão tributária. Mas, excetuando esse grande problema, que eu digo que também tinge o momento político que a gente está vivendo, com relação ao modelo que a gente está falando, por que ele perde autonomia dos estados e dos municípios? Sem dúvida que temos que simplificar, todas as propostas que estão na mesa simplificam. Também ponto pacífico nisso. Agora, como que é simplificado? Esse aqui é o tema. Existe simplificação feita no nível que você ainda consegue com que os estados consigam adequar a sua realidade socioeconômica. O que acontece nos modelos IVA da Europa, que a gente estuda bastante, que é o que está sendo debatido na PEC 45 e PEC 110, é que todos os modelos IVA começam com um ideólogo, começam de um exercício acadêmico. Olha, esse é o melhor modelo, vai simplificar, vai consolidar impostos, tá? Mas ao decorrer do tempo, o que acontece? Eles começam a abrir exceções, começam a recriar subsídios, começam a zerar alíquotas para setores importantes, começam a fazer toda sorte de arquitetura que acaba replicando o modelo que o Brasil tem hoje. Então, essa que é a realidade dos modelos IVA. Né? Eles têm uma deterioração até para a sustentação e sobrevivência da economia nacional. Fica aqui uma grande pergunta. Por que não olhar o Brasil, até para melhorar o modelo IVA, que é o que está sendo discutido, por que não olhar o Brasil como fosse a União Europeia? Lá tem 27 países, tem 27 modelos IVA diferentes, com cada país com as suas exceções, suas regras, e isso dá sustentabilidade local. É isso que eu estou dizendo de perda de autonomia. A visão atual do próprio secretário Api, não quero botar palavras na boca dele, porque ele não está aqui para se defender, mas a proposta que eu vi inicial era essa, era de um centralismo extremo e uma definição de regras do ponto de vista central. Isso é muito perigoso, porque tem acordos locais que fazem sustentação econômica e adequação socioeconômica de cada estado e município. Sim. Então, se for para continuar com essa discussão de modelo IVA, eu acho que a gente vai ter que falar da União Europeia tal qual ela existe hoje. Caso contrário, a nossa proposta ela já tem uma saída para isso, que fala de não ter nenhum ônus nessa questão de cobrança de imposto em cascata. Você acabar com todo esse impacto no processo produtivo, zerar toda a cobrança de impostos entre empresas que estão vinculadas a fornecimento de transformação de matéria-prima em produto acabado. Isso traz o mesmo benefício e só cobrar o imposto de consumo na ponta. Agora, para você tornar isso regressivo, como é que é o objetivo aqui que muitos colocam na frente, você precisa dar aos estados outras alavancas para equilibrar. Caso contrário, se a gente só discutir imposto de consumo, ele é regressivo. E não há uma alavanca para fazer um contraponto para diminuir o imposto de consumo, talvez aumentar o imposto de renda e você consegue diminuir a regressividade do imposto de consumo. Então é por isso que tratar de reforma tributária como está sendo tratado, primeiro, os 3 pontos aqui que o Mauro fez foram muito bons, acho que eu vou conseguir fazer 2 aqui. Mas o primeiro ponto é, se você não tratar da reforma tributária como um todo, imposto de consumo, imposto de propriedade, imposto sobre renda, em conjunto, você não vai conseguir atingir esse equilíbrio. Porque você vai estar aprovando um que desequilibra e o outro vem para consertar, e o outro, então os 3 não estão agindo em simbiose. E o segundo ponto que eu acho que é importante, que é talvez crucial desse debate todo, é que nós já estamos em instabilidade econômica, graças às medidas que o governo em 45 dias tomou. Estamos com um mercado altamente instável, mercado de capitais, além da instabilidade de fora, criamos instabilidade aqui dentro. Então, num contexto de instabilidade interna, por falta de descambo fiscal, agora estamos discutindo uma proposta de reforma tributária. Você imagina um investidor, um pequeno e médio empresário, querendo investir numa situação como essa, que tem extrema instabilidade, qual é a visibilidade de retorno e qual é a visibilidade de que ele vai ter respaldo dos seus investimentos? É muito baixa. Então, eu diria que o momento não está favorável com relação a esses temas e também não está favorável se orientarmos a discussão para criar mais centralismo e atiçar os antigos resistores, os estados e municípios e as empresas e os diferentes setores da economia que saem perdendo, os mesmos que saem perdendo no passado, estão de novo de volta aqui reclamando da proposta que o governo quer defender. Então, temos que mudar um pouquinho essa atuada.
Tá. Senhores, eu tenho um tempo curto, mas eu tenho que lhes fazer esse questionamento, porque esse é um debate na sociedade hoje. Há divergências em relação a isso, mas os números são muito claros. No governo anterior, diante daquele problema em relação à inflação global dos combustíveis, depois da guerra da Ucrânia, o Brasil decidiu, inclusive, com o Congresso Nacional, houve redução do ICMS com o Congresso Nacional e também zerou alíquotas sobre os combustíveis. Apesar disso, no final do ano, a arrecadação federal foi de pouco mais de 8% acima da inflação. A inflação foi de 5,79%, se não me engano, no ano passado. A arrecadação dos estados também cresceu acima da inflação, um pouco menos. A arrecadação específica com ICMS, eu estou pegando o global, obviamente, também cresceu, mas um pouquinho abaixo da inflação. Mas a arrecadação total dos estados também aconteceu. Isso tudo porque houve redução de impostos, a economia se reaqueceu e aí o global do crescimento da economia fez com que o estado tivesse arrecadação maior tributária. Deputado Mauro Benevides, eu tenho 1 minuto para o senhor e depois 1 minuto para o deputado Luiz Felipe. Na sua opinião, como é que explica para a população que não dá para baixar impostos num momento de reforma tributária, sendo que a gente teve um exemplo de crescimento da arrecadação ano passado com crescimento econômico? Primeiro, a economia não reaqueceu. Ela cresceu 1,3% do PIB do primeiro trimestre, caiu para 0,9% do segundo, caiu para 0,3% de crescimento no terceiro trimestre e no quarto trimestre teve um decréscimo da atividade econômica. Foi um erro fatal. A taxa de juros subiu demais e para discutir isso no Brasil é um dogma. Ninguém pode discutir isso. Olha, o Banco Central, cuidado quando for falar. Mas será possível que esses gestores não estavam vendo o impacto nocivo, né, que foi feito para gerar um decréscimo menos 0,2% no quarto trimestre? Sabe o que é que vai acontecer, Piotr? O 2023 vai ser um ano de baixo crescimento econômico, pelo erro na condução da política monetária. O Banco Central não tem título próprio para fazer sua política monetária, usa título do Tesouro, aumenta o gasto com juros e empurra a conta para o Tesouro Nacional. E todo mundo do Brasil acha isso muito lindo, que tem que ser dessa maneira, pagar 700 bilhões. Então, eu espero, agora, lembrando, Piotr, que o diesel não teve nenhuma alteração. Diesel, o gás de cozinha, o que nós estamos falando especificamente sobre a gasolina, que teve essa alteração agora recentemente. Agora estranho, porque quando aumentava, a Petrobras aumentava. Quando o diesel caía, era para cair o preço. O que é que aconteceu? A gasolina está 7% mais alto do que o preço internacional. Um absurdo que a Petrobras fez. Deputado Luiz Felipe, por gentileza, o mais rápido que o senhor puder. Bem, eu acho que você comprovou exatamente o que nós oferimos. Houve crescimento sim, econômico, houve redução de tributos, e é exatamente isso um outro modelo que muitos políticos não aceitam. Ou seja, você abaixa a arrecadação em alguns itens e isso tem um efeito multiplicador de dinamismo econômico que fomenta a atividade econômica e eles acabam arrecadando de outro lado. Essa é a mágica do mercado. Existem, por exemplo, medidas que foram tomadas na questão de combustíveis que o governo já tomou uma medida completamente contrária. O governo Bolsonaro baixou o combustível, aqui aumentaram o combustível, vai ter um impacto inflacionário, queda de consumo e uma série de outras coisas. Imagina se tivesse feito isenção em outros segmentos, como eletricidade, telecomunicações, saúde, teria um impacto ainda muito maior na atividade econômica e também no benefício que transfere para o consumidor. Então, temos que inverter aqui um pouquinho os ideários que foram criados anterior ao governo Bolsonaro, o que foi de novo, que foi trazido junto com o governo Bolsonaro e com o Paulo Guedes à frente dessa economia, e é isso que a gente tem que pontuar. Esse foi um grande exemplo do Paulo Guedes. Muito obrigado.